Gente linda do Dani, a paz. Ontem antes de dormir eu sentei para assistir com a minha esposa amada Eli aquele filme do Mel Gibson, Paixão de Cristo. E não tem como você ficar normal depois de assistir um filme daquele. Ele mexe muito com você, espiritualmente falando. Ele te quebra todas aquelas murmurações e problemas terrenos e te traz à memória o tamanho do amor de Jesus por você. Eu lembrei de um pensamento que eu tive uma vez, quando eu era pequeno, que um pastor estava pregando e ele disse que nós tínhamos que ser fiéis até o fim, porque Jesus na cruz foi fiel até o fim. E eu lembro que no dia eu pensei comigo mesmo, mas por que eu tenho que ser fiel até o fim, se Jesus precisou ser fiel só por 6 horas? A crucificação não durou mais do que 12. O período entre ele ser preso e morto não durou mais do que 12. Na cruz ele ficou umas 3. Por que eu tenho que passar a minha vida inteira fiel se Jesus precisou passar por tão pouquinho tempo de sofrimento? Foi intenso? Foi, mas foi muito pouco tempo. Esse era o meu pensamento. Só que ontem eu estava assistindo o filme e eu lembrei desse pensamento e tá errado. E eu vou te explicar o porquê. Jesus na cruz, ele passou por várias dores. Ele passou pela dor física, sim, de ter o corpo dilacerado e perfurado e sangrado, e sol, e suor, e poeira. Ele passou pela dor da vergonha, ele estava nu, Jesus não estava de tanguinha, Jesus estava pelado na frente de todo mundo, exposta à vergonha na frente de todo mundo. Jesus foi traído pelos amigos, Jesus foi abandonado pelos amigos, Jesus foi injustamente acusado. E você ser acusado já é ruim, injustamente é pior ainda, e quieto. De acordo com Isaías 53, ele ficou mudo. As pessoas acusando e ele precisava ficar mudo porque ele precisava passar por aquilo para que nós tivéssemos a chance de recebermos o perdão. Jesus podia parar a hora que ele quisesse, ele tinha o poder para isso. Ele podia estalar o dedo e pegar fogo no mundo. Mas se ele fizesse isso, eu não teria salvação e você não teria salvação, porque o pecado não teria sido pago. Jesus, ele criou as pessoas que o bateram. Jesus criou os objetos através dos quais ele foi ferido. Jesus criou a árvore da madeira. Jesus criou o ferro que virou o prego para enfiar na mão dele. Ele fez todas essas coisas e ele morreu pela criação dele que ele tanto amou. Só que essas não foram as maiores dores de Jesus. A maior dor de Jesus, a maior de todas, foi receber todo o peso do pecado. Ele que nunca tinha conhecido o pecado, de acordo com 1 Pedro 2,20, ele recebeu de uma vez todo o pecado do mundo nele. Você não está entendendo o peso disso? Eu vou tentar te explicar. Eu conheci algumas pessoas na minha vida, nessa minha pequena vida ministerial, de pouco tempo até então, que me marcaram muito. Eu conheci uma pessoa que, eu quero que você entenda o tamanho do peso que Jesus recebeu de uma vez nele, sozinho. Porque o Pai se afastou. Porque o Pai não permanece no pecado. Jesus, para receber o pecado, o Pai afastou. Eles deixaram de ser um. Ele, João 10,30, ele e o Pai são um. Mas para receber o pecado, o Pai saiu para Jesus morrer. Porque ele é a ressurreição e a vida. Como é que Jesus morreria? Ele teve que aniquilar a própria essência dele. Eu conheci uma pessoa que ela foi fazer um churrasco em casa. E aí estavam os 2 filhinhos novos dela, filhinhos pequenininhos, criança, 2, 3 aninhos cada uma. E ela foi fazer um churrasco e ela jogou o álcool para pegar fogo. O álcool pegou fogo na mão dela, a garrafa de álcool. O fogo voltou pelo álcool, ela jogou aquela garrafa para trás, acertou os 2 filhos, e os 2 filhos morreram na frente do cara, e o cara viu os 2 filhos derreter na frente dele. Você consegue entender o pavor que é isso? Eu conheço uma outra pessoa que abortou uma criança voluntariamente, para ninguém ficar sabendo, no banheiro, com uma agulha de tricô, foi lá, enfiou, furou a criança, arrancou a criança pelo útero, pela vagina, enterrou essa criança no quintal de casa e era perturbada por 20 anos por um demônio na janela dela. Você consegue entender o peso disso? Eu conheço uma outra pessoa que pegou e brigou com o pai. Um cara brigou com o pai, humilhou o pai, falou todas as baixarias possíveis pro pai dele e saiu de casa bravo com o pai. E o pai não tinha culpa nenhuma, porque ele foi grosso mesmo. Quando ele voltou, arrependido, para pedir perdão pro pai, não deu mais tempo. O pai tinha tido um ataque cardíaco e morreu. Então a última lembrança dele foi a de brigar com o pai dele e não teve tempo de pedir perdão. Você consegue entender como essas histórias são pesadas? Como esse sentimento de culpa? Ainda que as pessoas não tenham a culpa, mas o sentimento de culpa. Aquele pai jogar o álcool, ou aquela outra moça enterrar um filho, ou o cara que não conseguiu pedir perdão pro pai. Você entende como essas pessoas, para sempre, se não houver uma restauração
da parte do Espírito Santo de Deus, elas vão ser para sempre pesadas. Eu tô falando de 3 pessoas. Jesus recebeu todo o peso de todos os seres humanos, de toda a história do mundo. Jesus morreu por todos, isso está em 2 Coríntios 5,15. Ele morreu por todos. A maior dor, o maior peso que Jesus recebeu foi o de receber toda a dor de todos os seres humanos de uma vez em si mesmo. Então a cruz de Jesus não foi qualquer coisa. O que me deixa indignado é que ontem eu estava assistindo um vídeo no Facebook sobre um policial. Eu não entendi direito a história, mas parece que tinha um cavalo atrapalhando o trânsito e ele não tinha dono, ele não sabia o que fazer com o cavalo. Ele foi lá e matou o cavalo, deu um tiro na cabeça do cavalo. A indignação do povo era absurda. Meu Deus, ele matou o cavalo! E foi um absurdo mesmo, tem que matar cavalo, coisa nenhuma. Mas isso é comovente. Mas a morte de Jesus não é comovente. A morte de Jesus é ignorada, porque já está cansado de ouvir. Então mais vale sofrer pelo cavalo que levou um tiro do que pelo Filho de Deus que deu a vida por nós. Eu tô falando isso pra você que é crente. Não tô nem falando pra você que é mundano, porque o mundano faz o que a natureza dele manda. Ele obedece às vontades da carne dele. Então mundano vai ser sempre mundano. O cara vai ser sempre safado, sem vergonha, ladrão, mentiroso. A menina vai ser pra sempre piriguete, safada, ladra, mentirosa, etc. Ah, eu não sou ladra. Ah, não. Quando você não devolve um troco, quando você sonega um imposto de renda, quando você mente uma consulta médica que você não fez, ou você aumenta o valor, enfim. Não quero falar disso agora. Mas o problema é você que é crente, você que diz que ama Jesus, e você sabe o sacrifício que ele fez por você, você sabe o peso que ele levou pra você, e você não consegue fugir do pecado, e você não tem coragem de fugir do pecado, e você acha que já que todo mundo faz, ai, Deus me perdoa, depois você não entende o que é santidade ainda, viu? Se você um dia entender o tamanho do amor de Jesus por você naquela cruz, você anda em santidade por gratidão ao que ele te fez. Você foge do pecado por gratidão ao que ele te fez. Você anda em santidade para agradar aquele que te chamou. Eu sou o Daniel Sá, Deus te abençoe de verdade.